Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó. Se você já estava em 2 Pedro, caiu do cavalo. Nós começamos a semana passada, se eu não me engano, a estudar esse livro, e nós estamos buscando nesse livro termos uma perspectiva bíblica a respeito do sofrimento. Uma perspectiva bíblica a respeito do sofrimento. É isso que nós estamos buscando aqui no livro de Jó, e é isso que eu quero tratar com os irmãos também hoje à noite, tá bom? Então, eu vou convidar aqueles que podem a se colocar em pé. Vamos nos dirigir a Deus em oração, rogando a Ele direção e as bênçãos para esse tempo juntos aqui. Incline sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nós somos gratos ao Pai por cada um que pôde chegar até a sua casa nessa noite. Nós somos gratos porque nós podemos ter as nossas Bíblias em mãos nesse momento, nós podemos abri-la, nós podemos estudá-la, nós podemos ouvir o Senhor falar nessa noite, sem perseguições, sem nada, ó Pai, que possa nos tirar a tranquilidade. Nós podemos fazer isso, confiados, ó Deus, que o Senhor falará conosco nessa noite. Eu rogo ao Senhor que trabalhe nos corações de cada membro aqui, cada crente, cada visitante, para que nós possamos entender a sua palavra nessa noite. Também rogo ao Senhor pelas crianças no culto infantil, que elas possam entregar as suas vidas ao Senhor e que elas, desde pequena, ó Deus, possam servi-lo integralmente. Nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Como eu disse, nós estamos procurando estabelecer aqui, baseado na vida de Jó, uma perspectiva bíblica a respeito do sofrimento, uma perspectiva bíblica a respeito do sofrimento. E com certeza você concordará comigo que uma coisa é você ser surpreendido por uma tragédia inesperada. Do nada acontece algo na sua vida que você não estava preparado para aquilo, e aquela tragédia vem, uma dificuldade vem sobre a sua vida, mas uma coisa é você experimentar isso de forma inesperada, de forma repentina na sua vida. Uma outra coisa bem diferente é quando essa experiência amarga e dolorosa, ela não é somente uma experiência de um dia, mas ela permanece durante semanas, meses e, por que não, anos. Porque talvez algumas pessoas podem até ter uma força para enfrentarem uma dificuldade momentânea e sair dessa dificuldade momentânea até certa forma vitoriosa. Mas quando esse sofrimento persiste, algumas pessoas passam por esse sofrimento de forma não tão adequada, porque ao sofrerem de forma permanente, ou quando esse sofrimento persiste, alguns, quando se chocam com a realidade de que esse sofrimento não vai ser algo temporário, às vezes eles podem sucumbir em profunda depressão. Isso acontece muitas vezes quando você tem a perda de um ente querido. Alguém falece na família e a pessoa parece que naquele momento onde aconteceu essa tragédia, elas passam por esse sofrimento até de certa forma fortes, até de certa forma demonstrando uma certa confiança. Mas parece que após o velório, após o sepultamento, quando cada um volta para suas casas, parece que a ficha começa a cair. E muitas pessoas já não demonstram mais aquela mesma força anterior e começam a entrar num estado até mesmo de depressão. Eu me lembro da história de uma mãe que ela viu seu filho rolar numa escadaria, escada abaixo, e ela desceu correndo, pegou a criança no colo, saiu para fora de casa, e ao sair fora de casa procurou ajuda e entregou o bebê a criança na mão de alguém que poderia ajudá-la, e ao entregar a criança na mão daquela pessoa, ela desmaiou. Por que isso acontece? Porque às vezes nós temos forças, ou nós passamos por situações onde parece que nós somos fortalecidos momentaneamente para passar por aquilo, mas depois de um momento, quando a ficha finalmente começa a cair, você desfalece. São tantos os relatos e as histórias de pessoas fracas e franzinas que conseguiram levantar pesos enormes num momento de adrenalina, não é verdade?
Nós já ouvimos relatos de mulheres que no momento de adrenalina elas são capazes de levantar pesos absurdos e que nós nunca imaginaríamos que elas teriam capacidade disso. E a resposta para isso muitas vezes nós sabemos, a adrenalina faz com que o ser humano produza esse fenômeno físico muitas vezes. Só que esse mesmo fenômeno físico também se aplica ao campo espiritual. Em alguns momentos, os cristãos, ao encararem dificuldades, eles recebem uma graça suficiente para suportar uma situação naquele momento. Eles podem demonstrar uma fé tão forte, uma fé tão inabalável, que eles serão capazes de dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando o tempo vai passando e aquele sofrimento não passa, você percebe que aquele estado deplorável, aquela condição tão deprimente, ela não passou ao você reconhecer esse fato. E você percebe que depois de meses, depois de semana, depois de meses, depois de anos, aquela condição de sofrimento persiste. Então, o cenário parece que começa a mudar um pouco. Irmãos, Jó, em uma só tarde, ele perdeu 10 filhos. Será que é fácil? Com certeza não. Jó, em uma só tarde, perdeu toda a sua riqueza. Será que é fácil ser abalado financeiramente da forma que Jó foi? Irmãos, Jó, em numa tacada só, ele não somente perdeu seus 10 filhos, a sua riqueza, mas ele também perdeu a sua saúde. Ele entrou numa doença de pele, algo que nós nem sabemos exatamente o que era, mas pelo que a palavra de Deus descreve do que foi essa doença, era uma condição deplorável, era uma condição deprimente, terrível. E para não deixar sombra de dúvidas que ele estava numa condição extremamente difícil, ele ainda teve o seu casamento abalado, porque a sua esposa, no momento de dor e sofrimento, olha para ele e fala: Jó, mantém-se íntegro, mesmo diante da condição que você está. Isso é um absurdo, amaldiçoe Deus e morre. Guarde pelo menos um pouquinho de honra. Então nós percebemos que até mesmo o seu relacionamento conjugal, o seu casamento estava abalado. E é extraordinário nós olharmos para a vida de Jó e percebemos que mesmo diante de tantas tragédias, mesmo diante de tanto sofrimento, Jó se manteve íntegro. Jó manteve a sua fé confiado na soberania de Deus. Ele disse no capítulo 1, versículo 21, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse no capítulo 2, versículo 10, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Irmãos, nós percebemos que Jó confiou que Deus estava no controle soberano de cada uma das tragédias que sobreveio sobre ele. Irmãos, é interessante porque quando nós olhamos para o texto, quem foi que saiu da presença de Deus para atormentar a Jó? Quem foi que matou os filhos de Jó? Pode responder. Quem foi que tirou a riqueza de Jó? Quem tirou a saúde de Jó? E o texto diz que Jó diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Ou seja, lembra o que nós dissemos na semana passada? O Satanás pode ser um leão que ruge, mas ele é um leão acorrentado. Ele é um leão sob o controle de um Deus todo-poderoso. E no final das contas, ele não faz nada sem que esse Deus lhe dê permissão para fazer. Se ele toma a decisão de atacar alguém, ele só pode fazê-lo mediante a autorização prévia do Todo-Poderoso que reina sobre os céus e sobre a terra. Ele não pode fazer nada se não lhe foi concedida a autorização para fazê-lo. Irmãos, Jó confiou que Deus estava no controle soberano da sua vida inteira. Sendo assim, ele se submeteu a Deus com uma reverência tremenda diante das tragédias. Mas sabe, irmãos, a fé e a submissão de Jó, elas não foram recompensadas com o fim do sofrimento. Nós conseguimos ver, e eu não vou pedir para que você fique abrindo, porque nós vamos ler bastante aqui no livro de Jó, então eu vou projetar a maior parte dos versículos aqui, e alguns nós vamos fazer a leitura aqui no texto.
Onde você deve ficar com a sua Bíblia aberta é em Jó capítulo 2, lá para o início do capítulo 3, tá bom? Jó capítulo 2, nós vamos ler o final desse capítulo que nós paramos na semana passada no versículo 10, hoje nós vamos continuar do versículo 11, tá bom? Mas, como eu disse, a fé que Jó demonstrou, toda a confiança que Jó demonstrou, não foi recompensado com o fim do seu sofrimento. É dito no capítulo 7, versículo 2 e 3, o seguinte: como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera por sua paga, assim se me deram o quê? Meses de escassez e noites de aflição se me ordenaram. A condição de Jó foi uma condição que permaneceu imutável durante meses. Como eu disse, uma coisa é você passar pelo sofrimento temporário, momentâneo, em uma vez. Outra coisa bem diferente é quando esse sofrimento é algo persistente, é algo que se alonga, que se percorre durante semanas, durante meses e, por que não, durante anos. Irmãos, quando nós olhamos para essa situação de Jó, uma pergunta nos vem à cabeça. Uma vez que Jó mostrou que Deus era o seu bem maior, que Deus era a sua riqueza mais preciosa, uma vez que Jó manteve a sua fé, uma vez que ele se submeteu a Deus, por que Deus não restaurou Jó imediatamente? Não é verdade? Não seria, para Jó com certeza, maravilhoso você ter o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 42? Porque pularia todo esse sofrimento e nós já veríamos Deus restaurando Jó e chegaríamos finalmente no final feliz. Nós, quando olhamos para a vida de Jó, nós já conhecemos a história. Nós sabemos o que vai acontecer depois, mas Jó não sabia. Jó não tem esperança alguma. E sabe por que Deus não pula do capítulo 3 para o capítulo 42? Porque se ele fizesse isso, seria uma reação muito simples da condição do sofrimento. E o que nós queremos, o que Deus quer fazer ao escrever o livro de Jó, é nos dar uma perspectiva bíblica a respeito do sofrimento. E se você é um ser humano e já passou por sofrimento, você sabe que geralmente condições de sofrimento, elas demoram um tempo para passar. Não é uma condição que muda do dia para a noite. Se a sorte de Jó tivesse sido restaurada simplesmente do dia para a noite, seria algo muito simplista. Sem dúvida, Jó e também nós temos muito que aprender com Deus a respeito do sofrimento. E Deus nos mostra e ensinou a Jó a respeito do sofrimento em meio ao sofrimento. Então tome bastante cuidado quando você pede para Deus te ensinar alguma coisa, tá? Às vezes fala, Senhor, me dê forças. E Ele vai te mandar situações que te tiram a força. Você fala, Senhor, me dê paciência. E Ele vai te mandar situações que te deixam impaciente. Você vai falar, Senhor, me ajude a ser fiel. E Ele vai mandar situações que te tiram a fidelidade muitas vezes. Para que a sua fidelidade seja provada. Irmãos, Jó precisava aprender coisas na sua vida que somente o sofrimento poderia lhe ensinar. E não seria um sofrimento precoce e rápido. O sofrimento permanente ensinaria. Seria algo muito simplista e longe da realidade se a história de Jó terminasse no capítulo 2 e pulasse imediatamente para o capítulo 42. Sendo assim, nós vamos observar juntos os meses de sofrimento de Jó, a partir do capítulo 2, no versículo 11. E o que acontece aqui no versículo 11, irmãos? Mais uma das bases do ser humano de Jó também é afetada. O que são? Seus relacionamentos de amizade. Se já não bastasse bens, família, saúde, agora Jó também tem seus relacionamentos de amizade abalados. Então o que é dito aqui? Nós vamos fazer a leitura porque Jó recebe 3 amigos. Eles ouvem falar a respeito da condição deplorável que Jó se encontrava, então eles combinam de juntos fazerem uma visita pastoral, né? Eles vão lá fazer uma visita para Jó. E olha o que é dito, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido,
vieram cada um do seu lugar. E aí são os nomes. Elifaz, o quê? O temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Então essas são regiões de onde eles vieram, tá? Pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não o reconheceram. Choraram em alta voz e, rasgando cada um o seu manto, lançaram pó para o ar sobre as suas cabeças. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Interessante, irmãos, é que quando você vai fazer uma leitura dos comentários a respeito dessas passagens, muitos comentaristas até questionam a sinceridade desses 3 homens. Muitos questionam até mesmo se eles eram verdadeiros amigos de Jó, dado o diálogo que eles têm. Se você já leu esses textos, você sabe que Jó tem verdadeiros confrontos com esses amigos. Mas eu posso ver aqui que eles são amigos verdadeiros. E nós podemos ver algumas razões por que nós podemos dizer isso. Primeiro, o texto nos diz que eles vêm de longe. Um vem de Temã. Os outros 2, nós não sabemos exatamente onde ficam localizadas essas cidades, mas provavelmente eles vêm de Edom ou da Arábia. Irmãos, é dito aqui que eles vêm de longe para visitar a Jó. E você tem que concordar comigo, que se você está disposto a fazer uma viagem para visitar alguém que está sofrendo, você tem pelo menos uma consideração por essa pessoa, não é? Você não faria esse esforço, principalmente dado o fato que naquela época não existiam os meios de transportes modernos. Qual que era o meio de transporte mais usado? Sola do pé. Você ia andar pelo caminho. No máximo, você usaria animais como transporte. Então, uma viagem com certeza demorada, algo que somente alguém que tem uma grande consideração faria. Então, nós podemos ver que eles eram amigos pelo simples fato de que eles vêm de longe para conversar com Jó. A segunda razão por que nós concluímos que eles são verdadeiramente amigos é a razão pela qual eles vão até Jó. Qual é a razão da visita? Olha o que diz o versículo 12. Levantando ele os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Desculpa, versículo 11. Versículo 11 fala: combinaram ir juntamente fazer o quê? Condoer-se dele e consolá-lo. Qual é o objetivo da viagem? Qual é o objetivo da visita? Condoer-se. O que é condoer-se? É sofrer junto, é dividir a dor, é dividir o fardo. E ele fala que o objetivo também era consolá-lo. Irmãos, eles chegam lá com boas intenções. A intenção desses 3 amigos é dividir a dor com Jó e consolar a Jó diante do cenário tão deprimente que ele está passando. Terceira razão por que nós concluímos que eles são verdadeiramente amigos é pela a reação que eles têm quando eles veem a Jó. Olha o que diz versículo 12. Levantando ele os olhos de longe e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Irmãos, eles choram quando eles contemplam a situação deplorável de Jó. Isso nós vemos sinal de quê? Amizade, amor, sincero comprometimento e preocupação com a condição que o seu amigo estava enfrentando. E olha lá o que diz o versículo 13. Que maravilha nós vemos o que eles fizeram. O versículo 13 fala: sentaram-se com ele na terra. Quanto tempo? Não foi visitinha rápida não, tá? 7 dias e 7 noites. E o mais interessante é dito aqui que nenhum lhe dizia nenhuma palavra, pois viam que a dor era muito grande. Irmãos, eles são solidários a Jó. Eles guardam luto junto com Jó. Eles se juntam a Jó no sofrimento. Eles demonstram que eles são verdadeiros amigos. Não há dúvida com relação a isso. Só que mesmo tendo uma boa intenção, mesmo que eles chegam até lá com a ideia de condoer-se e consolá-lo, nós percebemos muito claramente no texto que esse objetivo não foi alcançado.
Nos próximos 29 capítulos, ou seja, até o capítulo 31, nós vemos Jó respondendo às acusações desses 3 amigos quanto à razão do seu sofrimento. Nós vemos vez após vez eles questionando a Jó e acusando a Jó de várias formas. E nós podemos dividir esse livro em 3 ciclos principalmente. Você consegue perceber 3 dinâmicas nesse livro. O primeiro ciclo nós vemos o seguinte: ele fala no capítulo 4 e capítulo 5. E Jó responde no capítulo 6 e 7. Daí chega a vez do outro, Bildade. Bildade fala o seu argumento no capítulo 8. E Jó responde no capítulo 9 e no capítulo 10. Logo depois é a vez de Zofar, capítulo 11. E Jó responde no capítulo 12 e capítulo 14. E o ciclo se repete. Você percebe que no segundo ciclo, nós temos a segunda parte da conversa. Ele volta a falar. Você viu que teve um ciclo aqui e depois ele volta a falar. Ele fala no capítulo 15. E Jó responde a Elifar no capítulo 16 e no capítulo 17. Finalmente chega a vez de Bildade. Bildade fala no capítulo 18 e Jó responde a Bildade no capítulo 19. E de novo, Zofar fala no capítulo 20 e Jó responde no capítulo 21. E você pode me perguntar, mas pastor, por que eles seguem essa hierarquia ao falar? Por quê? Dentro da cultura deles, quem falava primeiro era o mais velho. Então, provavelmente, Elifar era o mais velho, Bildade era o segundo e Zofar era o mais jovem ali entre os 3. Por isso que sempre se repete essa hierarquia de comando ao falar. Então, nós percebemos agora o terceiro ciclo. Esse é o primeiro e esse é o segundo ciclo do livro. O terceiro ciclo do livro se dá da seguinte forma: fala novamente. E Jó responde a Elifaz agora no capítulo 23 e no capítulo 24. Bildade fala no capítulo 25 e Jó responde do 26 até o 31. Foi uma resposta maior agora. E Zofar fica em silêncio. Não tem mais o que falar. Ele é silenciado pelo argumento de Jó. Então finalmente entra Eliú. Ele fala do capítulo 32 até o capítulo 37, ele fala bastante também, e nós vamos estudar um pouquinho a respeito da fala de Eliú mais para frente. Depois Deus fala com Jó, do 38 a 41, que nós veremos também mais para frente, e finalmente o final feliz. Capítulo 42, Deus restaura a sorte de Jó. Essa é a dinâmica do livro. Por isso que dá para pregar esse livro todo em menos mensagens do que geralmente a gente faz. Hoje nós vamos chegar até o capítulo 31. Fala, pastor, mas geralmente a gente demora um culto inteiro com um versículo. Mas nós vamos chegar até o capítulo 31, dado a dinâmica do livro que se dá em ciclos. Hoje nós vamos ver o que o autor desse livro quer nos ensinar com os discursos desses 3 amigos de Jó e as respostas que Jó dá a esses amigos. O que nós podemos aprender então quando o sofrimento ele é persistente, quando ele dura meses e meses. E o primeiro ciclo de Jó, ele é iniciado, deixa eu colocar aqui o primeiro ciclo, aqui. O primeiro ciclo de Jó, ele é iniciado quando Jó não aguenta mais. E depois de 7 dias em silêncio com seus amigos, ele rompe o silêncio, ele finalmente abre a boca. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Ele diz: depois disso, abriu Jó sua boca e fez o quê? Amaldiçoou o seu dia. E Jó falou dizendo: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Irmãos, após semanas de sofrimento, após dor intensa, Jó perde o controle e ele questiona a Deus. Olha o que diz no versículo 11 desse mesmo capítulo: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao dar à luz? Ele está questionando o dia do seu nascimento. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 3: porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que tesouros escondidos, que muitos se regozijam e exultam quando acham a sepultura. Irmãos, Jó está numa condição agora tão triste, tão deplorável, que ele não consegue ver razão alguma para ele continuar vivo.
Porque já que é para continuar vivo em completa miséria, ele fala: Senhor, mata-me, me tire daqui. E sendo assim, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, dizendo: o dia que eu nasci nunca deveria ter acontecido. Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Maldito é o dia que foi dito: nasceu o homem Jó. E é isso que Jó fala. Mas sabe, irmãos, ao ouvir essas palavras de Jó, os seus amigos quebram o silêncio. Então ele faz o seu discurso a Jó. E seguido por Bildade e depois Zofar, todos eles apresentam a mesma linha de raciocínio. E nós podemos ver um pouco da teologia de Elifaz no capítulo 4, versículo 7 a 8. Você não precisa abrir, como eu disse, porque eu vou projetar aqui. Mas diz assim, capítulo 4, 7 a 8. Olha o que Elifaz diz a Jó. Ele fala: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Olha o argumento dele. E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Qual é a teologia de Elifaz? Em outras palavras, Elifaz está dizendo o seguinte: que o sofrimento vem sobre aqueles que pecam, mas os inocentes não sofrem. Esse é o argumento de Elifaz aqui. Esse é o ensino dele. Ele está dizendo que o sofrimento é resultado do pecado e a prosperidade é resultado da prática da justiça. Apesar desse pensamento, irmãos, carregar certa verdade, ele não é uma verdade absoluta e universal. É isso que nós temos que entender. Muitas vezes nós sabemos, a palavra de Deus nos promete isso, que quando nós escolhemos o bem, nós seremos recompensados por isso. Porém, quando nós escolhemos o mal, nós seremos corrigidos por escolher o mau caminho. Nós vemos essa lei da semeadura no Novo Testamento. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que ele semeia, ele vai colher. Nós sabemos, existe esse princípio, mas isso não é um princípio universal e absoluto. Nós podemos ver que essa teologia, baseada na vida de Jó, é uma teologia insustentável e superficial. Um pensamento dessa forma, pensar dessa forma, é um pensamento muito simplista. Pensar, tema ao Senhor e você não vai sofrer, não é um princípio ensinado pelas Escrituras, irmãos. Nós temos que nos lembrar claramente disso. Muitas pessoas e muitas denominações se escondem atrás desse argumento, dizendo: para você não sofrer, você deve fazer o quê? Siga o Senhor e você vai resolver todos os seus problemas financeiros, familiares, de saúde, de casamento. Todos os seus problemas serão resolvidos. E muitas pessoas chegam até Deus com essa ideia, com esse ensinamento, com esse pensamento. Sabe de uma coisa? Isso não é um princípio absoluto e universal nas Escrituras. Pode ser que ao chegar a Cristo, Ele vai resolver todos os seus problemas. Sim, pode ser. Mas pode ser que você ao chegar a Cristo tenha seus problemas aumentados. Pode ser que dificuldades que você nunca enfrentou, você passe a enfrentar a partir do momento que você escolha viver piedosamente nesse mundo. Porque o Novo Testamento nos diz que aquele que decide viver piedosamente nesse mundo, ele será perseguido. Esse é um princípio que nós vemos nas Escrituras. A teologia de Elifaz aqui é uma teologia superficial até certo ponto. Agora nós conseguimos observar a resposta de Jó, irmãos, a Elifaz. O que Jó diz a Elifaz? Jó sabe que esse princípio que Elifaz está levantando contra ele não é um princípio verdadeiro. Pelo simples fato de Jó é apresentado por Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, um homem piedoso, e mesmo assim Jó está sofrendo terrivelmente. E por isso Jó reivindica a sua inocência. No capítulo 6, versículo 10, ele diz: isto ainda seria a minha consolação. O que ele está dizendo para Elifaz? Se eu estivesse sofrendo por causa do meu pecado, isso seria para mim uma consolação. Seria para mim um conforto, porque pelo menos eu entenderia a razão do meu sofrimento. E ele fala:
Sabendo isso, eu faria o quê? Eu saltaria contente na minha dor, que ele não poupa. Por quê? Aí ele fala, se defendendo: não tenho negado as palavras do santo. O que ele está dizendo? Eu não pequei. Eu tenho certeza disso, eu reconheço a minha integridade diante de Deus. E ele vai além, ele desafia, ele faz no capítulo 6, versículo 24, dizendo: ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Ele chega para ele e fala: então vai lá, me ensina qual é o meu erro, mostra para mim qual é a minha falha. E a acusação de Elifaz não faz sentido nenhum para Jó, porque simplesmente é uma acusação que não se aplica a ele. Sendo assim, então, chega a hora do segundo acusador, Bildade. No capítulo 8, é a vez de Bildade, e ele vai na mesma linha de raciocínio de Elifaz. Só que ele não vai com tanta leviandade, ele vai um pouquinho mais duro, ele bate um pouquinho mais forte, ele acusa Jó de não ser justo, de ser um pecador. Olha o que ele diz no capítulo 8, versículo 3 e 4. Ele fala: perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Sabe o que Bildade está dizendo? Ele fala: Deus não perverteria o seu padrão de justiça. Ele fala além, ele fala: se os seus filhos pecam, eles irão sofrer o julgamento. Ele está dizendo aqui, irmãos, que sabe qual foi a razão pela qual os filhos de Jó morreram todos naquele incidente na casa? Porque provavelmente eles escondiam pecado em suas vidas. Uma acusação cruel até certo ponto, né? Eles chegam, ele olha para Jó e fala: provavelmente os seus filhos escondiam alguma transgressão. Só tem um problema com esse argumento. Jó certamente não escondia nada. O texto nas Escrituras nos deixa claro que Jó não é impuro diante de Deus. Então Bildade adverte Jó no capítulo 8, versículo 6, dizendo: se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então qual é o princípio teológico de Bildade? O mesmo de Elifaz. Agora nós vemos qual foi a resposta de Jó a Bildade. Jó, você acha que Jó se rende a essas acusações? Jó não se rende a essas acusações. Jó crê que essa linha de raciocínio que seus amigos estão tendo é totalmente incoerente com a maneira que Jó vive. Então ele diz no capítulo 9, versículo 22 a 24: para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Ou seja, Jó ainda crê na soberania de Deus, ele crê que Deus ainda está no controle de todas as coisas, mas ele sabe, ele vê que pensar da forma que seus amigos pensam é um pensamento muito simplista e não está sendo aplicado de maneira correta a vida de Jó, uma vez que Jó reivindica ser inocente. Então Jó, no capítulo 10, versículo 7, ele ora a Deus dizendo: bem sabes tu que eu não sou culpado. Jó está falando com Deus: todavia ninguém há que me livre da tua mão. Jó está reconhecendo o seu estado, Jó vê que ele está sofrendo, mas ele ainda reivindica a sua integridade, a sua inocência, porém ele ainda continua sofrendo. Aí chega o terceiro a falar. Quem é? Lembra o nome? Zofar. Zofar, então, mais novo, mas é o que bate mais forte. Ele chega ali, ele já vai nessa mesma linha de raciocínio, porém, ele repete essas mesmas acusações com um rigor ainda maior. Olha o que ele diz no capítulo 11, versículo 14 e 15, desculpa. Olha o que diz aqui. Ele fala: se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tenda a injustiça,
Então levantarás o rosto sem mácula, entrarás seguro e não temerás. Ele fala isso depois de Jó reivindicar a sua inocência, e ele diz: Jó, peça perdão dos seus pecados para que Deus possa te restaurar. E ele diz essas palavras. E sabe qual foi a resposta de Jó a Zofar? Jó responde com ironia. Jó é irônico na sua resposta. Ele diz no capítulo 12, versículo 3: quem não sabe sabe coisas como essas? Ou seja, Jó também cria nesses mesmos princípios que os seus amigos. E ele ainda diz: as vossas máximas, ou essas resoluções que vocês estão chegando, elas são como provérbios de cinza. Ou seja, não serve para nada. São ideologias que não servem para... são pensamentos fúteis. E ele diz no capítulo 3, versículo 4: vós todos sois médicos que não valem nada. Olha a conclusão que ele chega. E assim ele termina o primeiro ciclo do livro, irmãos. Os próximos 2 ciclos do livro repetem a mesma dinâmica do primeiro. Nenhum novo pensamento é levantado, somente nós vemos os 3 amigos se tornando cada vez mais duros e mais desconfiados com relação à condição da integridade de Jó. E seus amigos insistem no fato de que o sofrimento de Jó é resultado do mal que Jó cometeu. Nós percebemos isso porque, ele diz no capítulo, aqui, 15, versículo 20, ele fala: todos os dias o perverso é atormentado. Bildade diz no capítulo 18, versículo 5: na verdade a luz do perverso se apagará. Ele diz, Zofar, desculpa, coloquei errado aqui. No capítulo 20, versículo 5 fala: o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Só que a fraca teologia dos amigos de Jó nós conseguimos perceber aqui. Mas na última vez, irmãos, que ele exorta a Jó, ele faz de uma maneira brutal e desonesta. Nós percebemos isso no capítulo 22, versículos 5 a 9. Olha o que esse homem disse para Jó: não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Isso é uma pergunta acusatória. E ele fala: sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Baseado em que esse homem está falando isso, irmãos? Na mente fértil dele. Ele está dizendo: sem motivos você exigia penhores dos seus inimigos. Você despojava das roupas o que quase nenhuma tinham. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso e dono de terras, delas vivendo e honrado diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Irmãos, palavras duras. Ele faz acusações fortes contra Jó, porém acusações sem fundamento algum. Da onde ele tirou todas essas acusações? Da criatividade dele. Ele tem que arranjar uma resposta para o sofrimento de Jó. Então, para arranjar essa resposta, ele começa a inventar fantasias. Ele começa a colocar: não, deve ter sido isso, deve ter sido aquilo. Você com certeza era injusto. Você não ajudava o necessitado. Você retinha sua mão do órfão, da viúva. Irmãos, isso mostra como o ser humano ele pode inventar as mais loucas histórias para justificar os seus argumentos. O ser humano é criativo, irmãos. Mais criativo do que nós podemos imaginar. E nós vemos Elifaz demonstrando toda essa criatividade ao levantar contra Jó acusações sem fundamento algum. Esse argumento que Elifaz levanta contra Jó é um argumento tão fraco e tão absurdo que quando chega a vez de Bildade falar, Bildade no capítulo 25, ele só consegue falar 6 pequenos versos. Ele não continua mais falando. E ainda assim ele nem acusa mais tanto a Jó. Ele simplesmente fala sobre a pecaminosidade geral do homem. E cada vez o argumento vai ficando tão mais fraco que quando chega a vez de Zofar falar, para completar o terceiro ciclo, ele não diz mais nada. Por quê? Porque ele não tem mais argumento.
Ele consegue olhar para o Jó e falar: eu não tenho condições de sustentar a minha teologia. Então a dinâmica do livro é quebrada, porque a teologia dos amigos de Jó demonstra-se uma teologia fraca e sem sustentação. Seus argumentos de que o justo não sofre caem por terra. Por quê? Porque Jó é um homem bom, é um homem íntegro, mas Jó está sofrendo mais do que muitas pessoas que são más. Muitas pessoas que caminham pelo caminho da injustiça. Mas algo acontece, irmão, durante essa conversa de Jó, no decorrer dessa conversa de Jó com seus 3 amigos. Ele começou essa conversa lá no capítulo 3, completamente transtornado e questionando a sabedoria de Deus em lhe dar vida. Quando o seu sofrimento se estende por algum tempo, ele começa a finalmente a observar a sua fé fortalecer-se aos poucos. Quando nós observamos a dinâmica da conversa, você percebe que aos poucos Jó vai tendo uma convicção fortalecida, aos poucos a sua fé vai tomando forma, e mesmo que ele desejava antes morrer em miséria, ele tinha certeza que isso aconteceria com ele, nós podemos observar uma mudança gradual na forma como ele observa ou como ele se dirige à morte. Na primeira vez, no capítulo 7, versículo 9 e 10, quando ele responde a Elifaz, ele tem certeza de que a morte era o fim de tudo. Lembra o que ele diz? Aqui, ó, não na sua Bíblia, aqui, ó. Capítulo 7, 9 e 10 diz: assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. É uma percepção da morte totalmente sem esperança, de que a morte é o fim em si mesmo. No capítulo 10, versículo 20 e 22, quando ele responde a Bildade, ele ainda está profundamente desesperado quanto à morte. Olha o que ele diz: já estariam no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno. Olha a percepção que ele tem da morte. Para a terra das sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é trevas. Uma percepção totalmente deprimente. Capítulo 14, versículo 7 a 14, quando ele responde a Zofar, Jó novamente enfrenta a realidade da morte e ele clama desesperado para ser poupado dela. Mas quando ele chega no versículo 14 do mesmo capítulo, ele faz uma pergunta: quando um homem morre, acaso tornará a viver? Olha como ele começa a mudar a perspectiva. No capítulo 17, 13 a 16, quando ele responde a Elifaz, ele faz uma pergunta ao invés de demonstrar um desespero. Mas a declaração mais maravilhosa e para mim a mais bela de todo o livro acontece no capítulo 19, no versículo 25 até o versículo 27, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. E o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Uma declaração de esperança. Jó sabe que mesmo que ele entre na morte, mediante a tudo aquilo que ele estava passando, ele ansiava por isso, porque finalmente ele entendeu que a morte não é um fim em si mesmo. Ele olharia para o seu Redentor. Significa que, ao cruzar a linha que separa essa vida da vida por vir, o que nos espera no porvir é o nosso Deus. E isso com certeza deve transbordar os nossos corações de alegria. E Jó faz essa descrição de que ele encontrará com Deus, não como alguém que tem medo de quem ele vai encontrar, porque ele está pecando e por causa disso está sofrendo, e quando ele se encontrar diante de Deus ele vai ter que prestar contas. Ele não faz isso com medo, ele faz isso com esperança. Ele sabe que depois da morte ele não vai encontrar lá um juiz irado. Ele sabe que ele vai encontrar lá um pai amoroso. E isso transborda em seu coração. E essa certeza não responde todas as perguntas de Jó, mas com certeza enche o seu coração de esperança.
mas ele ainda está perplexo, irmãos, e sem entender o porquê ele está passando por todo esse sofrimento. O seu estado de sofrimento ainda persiste, mesmo ele tendo dito essas palavras. Deus parece completamente alheio à condição que Jó estava, mas a confiança de Jó, de que após a morte ele se encontrará com Deus, não lhe traz medo, não mostra para ele que ele tem medo de se encontrar com Deus, mas pelo contrário, ele sabe que ele vai encontrar um pai amoroso e não um juiz irado. Essa convicção de Jó silencia seus 3 amigos. A partir dali eles não têm mais argumento nenhum, e nós ficamos somente com as palavras de Jó, desde o capítulo 26 até o capítulo 31. E sabe o que Jó faz durante esse tempo? Durante todo o tempo Jó levanta 16 perguntas contra Deus. 16 vezes ele se dirige a Deus e pergunta: por quê? Por quê? Por quê? 34 vezes Jó levanta a sua voz para queixar-se de Deus. 34 vezes. Irmãos, sabe o que é pior do que você fazer 16 perguntas e 34 queixas? É você fazer 16 perguntas, 34 queixas e não ouvir nenhuma resposta. Porque Deus não responde nenhuma das queixas que Jó levanta contra Deus. Agora, para nós concluirmos nessa noite, irmãos, nós podemos, e nós vamos continuar mais para frente, aprender 5 lições com tudo isso que nós vimos hoje. 5 lições que nós podemos aprender aqui. Primeira, afirmações teológicas verdadeiras podem ser falsas. O que significa isso? Quando você presta atenção para as acusações que os amigos de Jó levantaram contra eles, elas não parecem razoáveis? Olha, o justo, ele é abençoado. Se você não está abençoado, você está sendo julgado por Deus por causa de um pecado. Então confesse o seu pecado e você será restaurado. Não parece uma lógica razoável? Irmãos, o que nós percebemos aqui é que, mesmo sendo uma teologia verdadeira, ela foi aplicada de forma errada na vida de Jó, porque essa teologia foi aplicada de forma superficial e de forma insensível. Provérbios capítulo 26, versículo 9 diz: como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Uma verdade pode se tornar uma maldição quando ela é colocada na boca do insensato. Eu já conheci muita gente que sabe muito versículo, mas só coloca o versículo na hora errada, no momento errado e da forma errada. E dessa forma, eles deixam de ser bênção, e mesmo que eles estão declarando verdades, eles estão fazendo como um bêbado com uma rosa na mão, que só serve para quê? Os espinhos vão te furar, só vai servir para machucar. O que eu posso aprender com esse princípio que eu vejo aqui, irmãos? Afirmações teológicas verdadeiras podem ser falsas. Se alguém estiver sofrendo, se alguém está passando por uma dificuldade, uma provação, uma condição deplorável na sua vida, tome cuidado antes de pronunciar qualquer julgamento contra aquela pessoa. Por mais que você pense da mesma forma que os amigos de Jó, fique caladinho. Boca fechada não entra mosca. Na verdade, Provérbios diz que até o tolo, quando fica em silêncio, ele se passa por sábio. Então você quer parecer sábio? Fica quietinho. Talvez você quer ajudar, mas se você não sabe como ajudar, não piore a situação. Se você não tem o que falar, fique quieto. Você pode afirmar uma coisa que é verdade, mas com a atitude errada e da maneira errada, e suas palavras não serão bênção na vida de uma pessoa, vão ser maldição. Você vai levar essa pessoa para uma condição pior do que ela estava. Você percebe que Jó fala: olha, por que vocês não se afastam de mim e me deixam ter um momento de alegria? Você pode ser uma dor e um sofrimento na vida de alguém, mesmo tendo a intenção de chegar na casa dela para condoer-se, mesmo tendo a intenção de consolá-la, mas você pode fazer da forma errada. Então, se você não tem o que falar, não fale. Se você não tem certeza daquilo que você diz, fique quieto. Se você vê alguém sofrendo, não chegue para a pessoa ou para outras pessoas e diga: fulano deve ter pecado, tem pecado na vida. Não faça isso, porque nós percebemos lá para frente, nós vamos chegar lá, mas porque esses 3 amigos de Jó fazem essas declarações contra Jó,
a ira de Deus se levanta contra eles. E Deus vai para cima deles. Por quê? Por causa da insensibilidade e por causa da superficialidade da sua teologia. Então, cuidado antes de julgar alguém. Você não é Deus, você não sabe quais são os propósitos de Deus ao permitir que pessoas passem por situações que elas estão passando. Então não julgue. Primeira situação, afirmações teológicas verdadeiras podem ser falsas. Segunda lição que nós podemos aprender aqui, o sofrimento e as bênçãos não são distribuídos por Deus de acordo com o bem ou o mal que as pessoas fazem. Irmãos, se essa fosse uma verdade absoluta e universal, Jó nunca teria passado por tudo que passou. Mas nós percebemos e temos que reconhecer que muitas vezes as pessoas mais perversas e más desse mundo são as pessoas que a olhos humanos têm as melhores vidas. São pessoas que desviam dinheiro público, mas vivem vidas de rei. São pessoas que vão presas, porém em prisões domiciliares com piscina, spa, sauna e tudo mais. Mas são perversos. São pessoas que estão longe de Deus e cometem as maiores perversidades e pecaminosidades. E parece injusto nós vemos pessoas íntegras, certas, corretas, sofrerem neste mundo. Sofrerem as mais diversas barbaridades. E muitas vezes nós percebemos que aqueles que mais sofrem podem ser os mais justos. E aqueles que mais prosperam podem ser os piores homens. Então nós podemos aprender essa lição. Muitas vezes nós agimos assim, né? Nós achamos que estamos vivendo num relacionamento de troca com Deus. Você fala: Senhor, hoje eu li minha Bíblia, hoje eu orei, hoje eu ainda não pequei tão gravemente, talvez um pecadinho ali, outro ali, então eu devo estar com o meu saldo positivo com o Senhor. Então não se esqueça de me abençoar durante esse dia. Muitas vezes você faz o que você faz na sua vida cristã pensando que você está colecionando moedinhas para uma troca futura. Quando você precisar de Deus, você está com cash. Você tem um saldo na sua conta e Deus pode debitar. Então, quando situações difíceis da sua vida acontecem, como uma doença, como a perda de um filho, como problemas de saúde, problemas familiares, perder um emprego, ou quando dificuldades sobrevêm em nossas vidas, nós temos que nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não é um Deus distraído, irmãos. Ele não é um Deus que dorme no volante quando Ele está conduzindo as nossas vidas. Ele é um Deus cuidadoso. Ele é um Deus que reina sobre todas as coisas. Ele é um Deus que reina inclusive sobre a dor e sobre o sofrimento. Ele está no controle de todas as coisas. Jó capítulo 12, versículo 13 a 16 diz: Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. O que Ele derruba não se pode reconstruir. Aquele a quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se Ele retém as águas, predomina a seca. Se a solta, devastam a terra. A Ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o engano quanto o enganador, a Ele pertencem. Nosso Deus é um Deus soberano. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Nunca use, quando você é liberto de alguma coisa, que sorte. Porque não serve, não se aplica na vida. Tudo está debaixo do controle de Deus. Também quando algo ruim acontece, nunca use, que azar. Porque também não se aplica na sua vida. A sua vida está debaixo do controle de um Deus soberano. Um Deus que controla céus, terra, bem e mal, bênção e maldição. E sendo assim, nós podemos descansar confiados nessa verdade. Quarto ensinamento: há sabedoria para cada sofrimento que nos sobrevém neste mundo, mesmo que não entendamos o porquê. Irmãos, há sabedoria de Deus em todos os momentos,
das nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o porquê. Versículo 28, 12 e 13 diz: onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Jó está perguntando. Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. E olha ali o que ele vê. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita. Irmãos, às vezes nós passamos por situações que você fala: aonde Deus pode fazer isso, algo bom? Você não vê sabedoria alguma para aquilo, mas você deve confiar que Deus é sábio, que Ele levou a você até essa situação diante da sabedoria dEle, mesmo as situações mais absurdas. E a quinta e última: quanto maior o sofrimento, maior deve ser a nossa confiança em Deus. É isso que nós podemos ver. Não deixe com que o mar do sofrimento te afogue. Quando você estiver sofrendo, apegue-se a Deus. Amém? Que linda em sua cabeça, vamos terminar.